Quem são os pontos focais na gestão de telecom? Isso aí eu acho que é um valor muito importante. Existem dois tipos de pontos focais na minha cabeça, que você vai ver isso na tua estrutura. Pontos focais são aquelas pessoas estratégicas, ou que vão te cobrar. Kleber, precisa daquele relatório, Kleber, precisa dessa informação, Kleber, precisa disso aqui. E que isso aqui, pontos focais, não tem necessariamente relação com quem são os decisores, aprovadores, gestores ou usuários. Tem pontos focais que pode ser um decisor, pode ser um gestor, sim, mas que ele pode também carregar essa bandeirinha de personagem ponto focal. Que a maioria dos decisores, eles não vão ficar te cobrando o relatório. Os aprovadores, pode ser que sim. Os gestores, com certeza. Tem gestores que vão te cobrar, tem gestores que não. Então tem pontos focais, aqueles que te pedem demandas normalmente gerenciais. E existe o outro lado do ponto focal, que são aquelas pessoas que vão te dar informações. Exemplo, você tem uma estrutura de telefonia fixa. Você tem lá a estrutura, os números, como é que eles utilizam os recursos e tudo mais, mas existe uma secretária, uma recepcionista, uma telefonista. E se você falar com ela, meu amigo, você vai ter tanta informação de como o pessoal utiliza o telefone que você não tem ideia. Conversa com ela, bate um papo, me diz aí, o que é que você acha? Ela vai, normalmente são pessoas muito comunicativas, e elas vão adorar falar para você como é que está a situação, vão adorar te dizer qual é a situação delas e qual o problema que ela tem para você ter como resolver. Ela vai te dizer, eu tenho um problema com X, Y, Z, por favor me ajude, acontece isso. E esses pontos focais, eles vão te dar muita informação para você fazer um projeto melhor, para você melhorar a estrutura da empresa. Porque o objetivo sempre é deixar a empresa funcionando da melhor maneira possível e com o menor custo possível. Então, se você pega as informações, você pode ter assim, no front, ou seja, na pessoa que está mais próxima da situação, é o melhor. Isso estou te dando um exemplo com secretárias. Uma outra situação são gestores. Os personagens gestores, como personagem interno, ele pode ser um ponto focal para te dizer, minha operação tá assim. Eu tenho lá, já aconteceu isso, tá? 500 chips de dados, mas eu sei como é que eles estão funcionando, assim, assim, assim. E esses outros chips aqui, 200 a gente não usa não, mas esses 300 aqui com certeza, a gente precisa X, Y, Z. E o plano? A gente usa, mas eu não tenho noção se está alto, se está baixo, mas eu sei que a gente usa. Ok, peguei aquelas informações do gestor, que para mim foi um ponto focal, e eu vou fazer um projeto com essa visão dele, adicionada à minha visão analítica dos dados. Isso vai me ajudar. Outro exemplo, deu um problema de banda larga, não está com internet, foi que houve, que aconteceu, tal. Tenta falar com um ponto focal lá, naquele lugar que consegue resolver, se você não tiver. Exemplo, tem situações que uma pessoa não vai conseguir mexer no equipamento de roteador, ou ela não sabe mexer, ou ela tem receio. E uma outra pessoa pode fazer essa função. Simples. Já tive estruturas organizacionais que uma pessoa, não quero mexer. Tudo bem. Tinha que contactar outra pessoa, que aí seria o ponto focal para resolver aquele tipo de situação, indo lá fisicamente e resolvendo alguns pontos, ou seja, testando. E que normalmente isso pode fazer com que o serviço volte ao normal, como voltou na maioria das vezes que a gente teve esse tipo de dificuldade naquele escritório. Então, entenda que pontos focais, eles têm as duas visões. Aqueles que vão te cobrar informações e aqueles que vão te dar informações. Lógico, dependendo da estrutura e da ação que tiver, você tem que ficar ciente nessas duas visões, mas que são personagens internos. Ou ele vai te dar informações, ou você vai dar informações para ele. Normalmente são esses dois pontos de visão, mas que são pontos focais. E aí, pontos focais normalmente de contato, de relacionamento que você precisa ter. Um ponto. A diferença entre funcionário terceirizado, só para você ter ideia. Existem pontos focais que você vai ter que a pessoa não necessariamente é da sua organização. Um exemplo simples. Você tem um serviço, tá,
que ele faz parte da sua organização, está lá funcionando, mas a pessoa não é um funcionário CLT, ele é um funcionário terceirizado. Mas se ele está dentro da estrutura, não tem a distinção. Não pense que ele é diferente. Não, ele está dentro do processo. É mais fácil de você fazer a tratativa. Pelo menos é assim que eu vejo. Já existiram situações que tinham terceirizado lá no meio do processo e tudo bem, mas esse terceirizado não era de uma prestadora que eu estou reclamando o serviço ou algo do tipo. Ele não é um personagem externo à estrutura, ele é um personagem interno da estrutura. Por exemplo, você tem lá a recepcionista. Vamos supor que ela seja terceirizada. Ela está dentro do processo. Independente de onde venha o salário dela, vamos dizer assim, ela está dentro do processo que eu preciso ter informações dela. Então fica ciente que não pensa que depende de onde ela está empregada, mas sim que ela está dentro do processo que você está trabalhando. Por exemplo, nas empresas que eu atuo, eu sou terceirizado, eu não sou próprio, mas eu estou dentro do processo. Quando a empresa pensa no fluxo, eu estou dentro daquele andamento daquela demanda. E você tem que fazer dessa forma, pelo menos eu acredito nisso, quando você também tem pessoas com essa diferenciação, que você tratando elas nesse fluxo de processo e procedimentos da maneira igual, vai ser muito mais simples e mais fácil para você ter os melhores resultados. Exemplos foram esses que eu te passei.